Seguindo aqui no nosso vídeo, se eu falei que existe, né, um interesse do esporte, já fechando a contratação do zagueiro Naves junto ao Palmeiras por empréstimo, uma informação que foi confirmada pelo jornalista Roberto Nascimento, ainda lá no começo da temporada, eu lembro do Roberto comentar sobre isso no seu canal, que com o interesse, a especulação envolvendo naquele momento o volante Zé Rafael, existia uma relação muito próxima entre as duas diretorias, do esporte e também do Palmeiras, o que possibilitaria acordos no decorrer desta temporada. Acredito que essa história ainda esteja de pé, até mesmo com o empréstimo envolvendo o Naves. O que eu quero dizer? Que há outros jogadores dentro do elenco do Palmeiras que é curto, o elenco do Palmeiras é curto, e isso é bom, é um sinal de planejamento, só fica no time aqueles que são titulares, fazem parte da rodagem do elenco, e os garotos da base, sem inchar o time, né? Isso é o certo. A se fazer, mas poucos clubes no Brasil pensam assim. Só que ainda assim tem alguns que não estão jogando com frequência e eu quero fazer uma indicação para o esporte. No meu entendimento, poderia ser bons nomes para a Série A. O primeiro deles, o argentino Agustín Giai, ele que tem 21 anos de idade, chegou no ano passado com uma grande expectativa de ser um jogador titular. Ainda não conseguiu ser esse cara, mas não deixa de ser um bom jogador. Por ter só 21 anos de idade, acredito que era o natural, né? Se esperar essa dificuldade no seu primeiro ano de adaptação. Na Série A do ano passado, aqui o mapa de movimentação, somente 10 jogos, 8 deles na condição de titular. No São Lourenço, ele chamou bastante atenção, estreou no profissional ainda em 2023, naquela época com 19 anos de idade. Fez 41 jogos no ano seguinte, mais 24 com um gol e 2 assistências no ano passado, antes de chegar no Palmeiras, onde tem contrato até o final de 2029 e foi comprado caríssimo, né, por 8 milhões de euros, aliás, 7 milhões de euros naquela ocasião. Um outro jogador também, esse mais jovem da base, o Fabinho, volante, 22 anos de idade, soma 7 jogos no Campeonato Paulista, todos eles mais lá no começo, né, do Paulistão. É um jogador que deve perder um pouquinho mais de espaço agora, com o início da Série A. Demonstrou também um bom futebol, personalidade, uma nota média boa de 6,91. Nos índices defensivos também, uma média de 2,7 bolas recuperadas por jogo e quase 2 desarmes em cada uma das suas partidas. Tem contrato até 2027, acredito que poderia ser uma boa se o esporte procurasse, né, mais um volante, por exemplo, no seu elenco. Com o zagueiro canhoto, o Mikael, recentemente contratado, se eu não me estiver enganado, acho que por 4 milhões de euros, eu não lembro agora se foi em euros, tá certo, 4 milhões de euros, junto ao Houston City. Até vem jogando bem nos jogos que fez até aqui, chamou a atenção no Paulistão, mas ainda não é um titular. Ele realizou até agora apenas 2 jogos. Acredito que é um nome que vai sim ser titular no decorrer do ano. Ficaria atento no mercado. Caso não jogue, é um jogador que me agrada muito, faz bem essa função pelo lado esquerdo, sabe sair jogando certinho, uma boa impulsão também na marcação, revelado nas categorias de base do Atlético Mineiro. E outros 2 atacantes também que me chamam a atenção, o Alan Elias, com destaque na Copinha, soma até agora 9 jogos no Paulistão, e um gol marcado contra o Mirassol. Mais um também que agora com maior concorrência, enfim, pode perder um pouco de espaço dentro do elenco. Ponta esquerda, muito ágil, tem contrato por lá até 2027. E o centroavante Thales também é mais um. Ele soma 10 jogos do Paulistão até agora, com 2 bolas na rede. O centroavante que é canhoto, tem 1,84 m de altura, muito ágil, né? Não é aquele centroavante que fica paradão. Os gols dele foram contra o Santos e também o Noroeste, lá no início do Campeonato Paulista, vínculo no Palmeiras até 2028, um jogador também que é tratado como uma joia lá em São Paulo. Você pode deixar a sua opinião em relação a esses nomes, quais deles seriam uma boa, por exemplo, pensando em um empréstimo para a Série A, aproveitando essa boa relação, um momento pré-Série A do Campeonato Brasileiro, e comprar a sua nova camisa do esporte com descontos na Foot Fanatics. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Você garante 10% de desconto nos pagamentos via Pix em qualquer produto do site, também com envios para todo o Brasil. Como, por exemplo, esse modelo que eu estou utilizando, saindo por apenas R$ 79,90 nos tamanhos GG, que é esse tamanho que eu estou utilizando aqui, e Extra G. Você também pode fazer a sua personalização com o nome e o número nas costas, a partir de R$ 8,00. Também outras camisas de outras temporadas, a camisa Umbro, por exemplo, de goleiro, saindo por apenas R$ 179,90. A camisa Umbro do esporte, na versão jogador, por R$ 239,90. Também você garante 10% de desconto.
nos pagamentos via Pix. O link da Fute Fanatics para você aproveitar essas e todas as outras ofertas do site aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação importante envolvendo o Coritiba e a saída encaminhada do lateral direito Rafinha, hoje com 39 anos de idade. O Sport precisa ou não de mais um lateral direito? Olha, até o presente momento, tendo o Di Plácido, argentino que foi titular em alguns jogos, mas não convenceu, o Matheus Alexandre e o Hereda. São três nomes que, sendo sincero aqui com vocês, eu não consigo ter uma confiança para uma Série A, talvez no Matheus Alexandre, porque ele já jogou pelo Cuiabá, mas é um lateral que também não convenceu nos jogos que fez até agora, e o Hereda vem engatando essa sequência como titular, hoje é o dono da posição. Ainda assim não é um nome, por exemplo, que eu bato no peito e coloco uma confiança para uma Série A de Campeonato Brasileiro, sendo necessário também uma reposição. O Di Plácido também muito menos, acho que é um jogador que não me surpreenderia uma saída antes do início da Série A. Sobre o Rafinha, tá sendo esta opção no mercado da bola. Claro, um jogador já experiente, hoje com 39 anos de idade, disputou 10 jogos pelo Coritiba nesta temporada e foi titular em todos eles, né, em grande parte do Campeonato Paranaense também, tendo uma média de 73 minutos em campo e uma assistência. Segundo informações do Globo Esporte, o Coritiba propõe neste momento uma rescisão amigável com o jogador, algo que deve acontecer neste meio de semana, após o atleta, que é revelado nas categorias de base do Coritiba, ter aparecido em Munique, sem comunicar ao clube exatamente deste evento que ele teria com as lendas da equipe na Copa Beckenbauer. Desta forma, o Coritiba se sentiu menosprezado, sem ser informado da situação, apesar de não ter jogos, né? Teve apenas o amistoso contra o Santos no último final de semana. O Rafinha se desculpou nas redes sociais, enfim, há uma certa insatisfação também. Alguns ídolos do Coritiba, eu percebo isso, vendo de fora. Eles saem, mas acabam recusando demais o clube na hora de voltar, e isso acaba gerando também um desconforto com o torcedor. O que é isso? É como se tivesse, por exemplo, o Sport, o retorno, por exemplo, do Gustavo, meio-campista, ou do Joelton, por exemplo, um cara ainda maior. Aí fica naquela história, vai ou não vai? Aí prefere um clube do eixo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e recusa. Quando volta, eu vejo que o torcedor ele já está com birra do jogador. Voltou agora porque já não tinha mais espaço nenhum no mercado da bola. Eu acho que com o Rafinha foi mais ou menos esse sentimento que o torcedor do Coritiba teve. Com o Rafinha, com o Miranda também, que fez um grande charme, mas acabou não voltando para o Coritiba. Quem mais? O Marlos, né, aquele atacante ex-futebol da Ucrânia, acabou retornando justamente para o Atlético Paranaense, e vários outros jogadores. Acho que a situação do Rafinha não foi muito diferente. Eu não encontrei o salário dele atual lá no Coritiba, mas no São Paulo ele recebia R$370 mil mensais, com um acréscimo de umas luvas que ele tinha quando fechou o contrato. Esse valor chegava na faixa de 400 a 450 mil. Acredito que hoje no Coritiba ele deva receber algo na faixa de R$300 mil mensais. E aí, você acha que compensa? Aqui o mapa de movimentação do Rafinha, nos jogos que ele fez nesse campeonato paranaense pelo Coxa, também realizou uma partida na Copa do Brasil. No Brasileirão do ano passado, foi utilizado também na lateral esquerda, né? No Bayern também ele jogava muito por esse lado, mas realizou apenas 9 partidas na Série A. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, e sobre esse nome hoje à disposição no mercado brasileiro.